Amém. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, apresenta esse momento a Ti, pedindo, Pai, que o Senhor libere o espírito de revelação e entendimento para que possamos entender o que o Senhor quer ministrar sobre nós nesta noite. Te agradecemos que o Senhor já tenha recebido cada louvor, cada adoração, Senhor, e agora que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos instrua, segundo a Tua palavra. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, né? Eu fico assim, até tremendo agora, né? É porque eu não sou pregador, né, pastor? Não sou, né? A gente fala, ministra, né? Aí você dá oportunidade para um pregador de 10 minutos, eu falo, agora, eu subo depois ou eu não subo? Como que fica, né? Mas glória a Deus, agradecemos, né, a presença de cada um de vocês, agradecemos, né, a visita do amado pastor, nosso amigo em Cristo Jesus, amém? Eu quero hoje, né, vou pedir já para o William colocar ali para mim, no nome do Senhor Jesus. Hoje a gente vai estar encerrando aquela série de mensagens que eu tenho trazido, né, para toda a igreja. Amplia tudo, clica lá em cima, lá, amplia todo ele, isso, que aí você vai enxergar, aí. Ver, clica lá no ver, apresentar slides, isso. Aí você faz assim, coloca naquela tela lá, que o pessoal de casa pode ver o slide também, aí você clica de volta no slide, pode sentar aqui para assistir. Porque esse aqui ele tem que estar no slide para poder conectar. Isso, obrigado. Como vocês sabem, a gente trouxe uma série de mensagens que o Senhor colocou no nosso coração, falando sobre deixe de errar. Por quê? Porque hoje nós sabemos que a gente tem dificuldade de explanar alguns assuntos na igreja, né? Tem assuntos que não tem como a gente falar e às vezes a gente tem errado na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida afetiva, e hoje eu quero falar sobre as nossas amizades, que é algo que é muito comum para nós, né? Nós temos amigos e às vezes as maiores feridas que nós carregamos são de amigos, são de pessoas que nós confiamos e são essas pessoas que nos traem. Então a gente vai falar um pouco, segundo a palavra de Deus, né? O que o Senhor pode ministrar para nós com relação à amizade. Será que você tem feito boas escolhas? Será que você tem andado com bons amigos? Ou será que você tem confiado nas pessoas erradas, né? Nós temos lido o texto de Oséias 4:1-6 e no versículo 6 é que está o ponto-chave, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Lembrando que todos nós, em Cristo, somos sacerdotes. Todos os que entregaram a vida para o Senhor Jesus são sacerdotes. Então Deus está dizendo, se você rejeitar o conhecimento que eu tenho disponibilizado para você, eu vou te rejeitar. E na hora que for para eu lembrar dos seus filhos, eu não vou me lembrar. Terrível isso, né? Terrível. Por isso que nós temos que nos voltar para o Senhor. O ser humano, ele foi criado para viver um relacionamento com pessoas. Toda a pessoa que vive sozinha, ela vai se dar mal na vida. Nós precisamos de pessoas. Eu costumo falar algo. Deus, ele não precisa de ninguém, mas o Maurício precisa de você. Você entendeu? Eu preciso de alguém para ficar na porta, eu preciso de alguém para servir água, eu preciso de alguém para cantar, eu preciso de alguém para abrir, para cuidar das crianças. Eu preciso. Mas Deus não precisa de ninguém daqui. Os anjos são tão doidinhos para falar, deixa eu fazer. Não quer fazer? Deixa eu fazer. Deus fala, É eles que vão fazer. Os anjos falam, o que eu posso fazer? Fica brigando com os demônios aí fora aí que quer entrar e acabar com o culto. Tá bom, eles arrancam a espada e estão batendo lá fora enquanto nós estamos cultuando aqui dentro. Mas se eles pudessem, eles estariam que nem Neemias, com uma espada na mão e com a outra servindo aqui, servindo um copo com água, cantando e brigando com o demônio ali para cima e para baixo. Mas o privilégio foi dado para mim
e para você. Por isso, sim, eu preciso de pessoas. Deus não, mas eu preciso. Diz o texto em Eclesiastes 4:9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Provérbios 18:24: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há amigo mais chegado do que irmão. Nós precisamos de pessoas. Quantas coisas você já conseguiu na sua vida ou na sua caminhada por causa de um amigo? Porque alguém gosta de você. Não é assim? Eu estava em casa, desempregado, orando a Deus. Falei, Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Né? E vivendo aqui, um trabalhinho aqui, um negócio ali. De repente, uma pessoa que eu jamais imaginava lembrou de mim, ligou para mim e falou assim, o que você está fazendo? Eu estou fazendo isso aqui. Você tem uma oportunidade aqui, você quer? Eu pensei comigo, é claro que eu quero, né? Mas eu tenho que perguntar para Deus e eu tenho que conversar com a minha esposa, porque vai dar uma mudança radical na nossa vida, né? E aí eu falei, você me dá, sei lá, um final de semana para orar? Ela sabia que eu sou de igreja, né? E ela falou, não, tudo bem, pode fazer. Aí cheguei em casa, conversei com a minha esposa, no outro dia ela me ligou, não tem como eu esperar esse final de semana, a resposta tem que ser hoje. Como já estava tudo ok, né? Eu falei, não, tudo certo, tudo certo. E estou lá desde então. Por quê? Porque alguém que nem era da igreja. Alguém que nem era da igreja, mas eu atendi bem essa pessoa. Tudo que ela precisava, eu ajudava. Ela lembrou de mim. Eu quero dizer que por esses dias, pessoas que você ajudou lá atrás vão se lembrar de você. E vão trazer boas notícias para a sua vida, amém? Tô aprendendo contigo, tá? Amém? A nossa vida de amizades é baseada em muito cuidado e vigilância. Devemos observar algumas delas. O que é conceito de amizade? A amizade com Deus, a amizade com pessoas, falsas amizades e entendendo os 3 níveis de relacionamento. Se você entender isso aí, eu creio que sua vida vai melhorar e muito. Vai melhorar bastante. Conceito de amizade. A amizade é uma relação afetiva, a princípio sem característica sexual, entre 2 pessoas. Em sentido amplo, é um relacionamento humano que envolve o conhecimento mútuo e afeição, além de lealdade ao ponto do altruísmo. Nesse aspecto, pode-se dizer que uma relação entre pais e filhos, entre irmãos, demais familiares, cônjuges, namorados, pode ser também uma relação de amizade, embora não necessariamente. A amizade pode ter como origem um instinto de sobrevivência da espécie, com a necessidade de proteger e ser protegido por outros seres. Alguns amigos se denominam melhores amigos. Os melhores amigos muitas vezes se conhecem mais do que os próprios familiares e cônjuge, funcionando como um confidente. Para atingir esse grau de amizade, muita confiança e fidelidade são depositadas. Muitas vezes, os interesses dos amigos são parecidos e demonstram um senso de cooperação, mas também há pessoas que não necessariamente se interessam pelo mesmo tema, mas gostam de partilhar momentos juntos pela companhia e amizade do outro, mesmo que a atividade não seja de sua preferência. A amizade é uma das mais comuns relações interpessoais que a maioria dos seres humanos tem na vida. Em caso de perda da amizade, sugere-se reconciliação e o perdão. Carl Rogers diz que a amizade é a aceitação de cada um como realmente ele é. Não é? O amigo não aceita normalmente, né? Às vezes aquela pessoa é problemática, é difícil. Ninguém consegue relacionar, mas quando chega o amigo, esse amigo consegue. E consegue falar de um nível de franqueza, né? Que às vezes um colega não conseguiria falar, não é? Tá o amigo, tá ele falando e acontecendo, aí você que é amigo chega ali, só dá um beliscão, falou, você tá louco? Que negócio é esse? E às vezes imagina, quando você é amigo, sei lá, do governador, do presidente da república, por mais que ele tenha esse título, você consegue chegar nele e falar assim,
Tá errado isso aí. E ele olha para você e fala: é mesmo? É. Por causa de amigos, houve uma grande divisão em Israel. Salomão deixa o reino. O filho dele assume. E aí eles vão se aconselhar com os conselheiros de Salomão. Você considerou Salomão sábio? A Bíblia diz que ele era sábio. Ele tinha conselheiro. E aí, esses conselheiros ficaram para o filho de Salomão. E ele faz uma pergunta: o que eu tenho que fazer para ter o sucesso que o meu pai tem e o povo me receber? Eles falaram assim: olha, reduz a carga tributária. Se tu fizer isso, o povo vai te amar. Ele né? Chamou os amigos da mesma idade que ele, cresceu junto, jogando bolitinha, pimbolim, sinuquinha, rouba bandeira, né? E perguntou: e aí? O que eu faço? Nananina, não. Você vai dobrar os impostos, você vai dizer assim, ó: o meu dedo mindinho é mais grosso que o dedo do meu pai. Aí ele olhou, pensou. Adivinha qual conselho que ele acolheu? Sabe o que aconteceu? Israel foi dividido. Reino do Norte e Reino do Sul. Por causa do conselho de amigos. Você entende que você tem que vigiar com as amizades que você tem? Um conselho de um amigo seu muda toda a sua história. Por isso, é qualquer pessoa que tem acesso a você, é qualquer pessoa que ouve. Ei, irmãos, você não tem ideia. As coisas que você conta para pessoas, eu sempre falo, eu vou falar isso daqui a pouco, mas, pastor Marcinho, eu sempre falei algo, já tem uns 5 anos que eu falo isso. O seu amigo tem um melhor amigo, e provavelmente o melhor amigo dele não é você. E aí você chega e conta tudo para ele, tudo. Aí ele não aguenta, porque você contou alguma coisa pesada para ele, né? Dores do coração. E ele corre no outro amigo. Aí acontece a mesma coisa com ele. Aí de repente você está vindo, cantando, louvando, estou vindo na igreja, ô glória. Hoje é o dia da vitória, ô glória. Aí você entra na igreja, ô glória. Todo mundo está assim, ó, até assim, precisa. Aí você fala: eita, glória a Deus. Por que estão me olhando assim? O que aconteceu? Aí entra o telefone sem fio e já foi. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Algumas características da amizade verdadeira segundo a Bíblia são amor, união, respeito, honestidade, ajuda e confiança. Se você tem um grande amigo, ou se tem alguém na sua vida que você considera um grande amigo, ele precisa ter essas características: amor. O relacionamento de vocês tem que ser baseado no amor, um cuidando do outro, um ajudando o outro, união, né? Que você gosta de estar junto, você defende os interesses. Se for necessário você abrir mão às vezes de um princípio para defender aquele amigo, você vai fazer. O respeito, sabe, é uma relação respeitosa. As duas mãos ajudam, não é só um que ajuda, é os dois. Honestidade, tem que haver muita honestidade nessa relação. Ajuda, às vezes, né? É aqui que pega a amizade, né? Na ajuda. Nós sempre vamos estar ajudando os amigos ou recebendo ajuda de amigos. Quantas vezes, eu lembro que eu tinha um amigo meu e ele estava enrolando, a noiva dele já tinha 8 anos. E ele, na nossa época de juventude, ele que mandava na trupe. Ele era o cabeça da trupe. Era eu, ele mais um. E tudo que ele fazia nós copiava. Então assim, quando eu estava me preparando para casar, ele me aparece na porta de casa. Eu cheguei para ele e falei: vou casar. Oh, que bom, né? Por ser amigo, é intimidade, não é? Meu nome é Maurício Júnior, então como ele me chamava? Júnior. O cara 2 metros, ele é maior que eu, tá? Ele falava: ô Júnior, o que foi? E nós conversava assim.
E aí teve uma hora que eu falando com ele assim, de repente Deus me tomou para falar com ele. Eu virei para ele e falei assim: ô camarada, quanto tempo você está com a sua digníssima? Ah, tem 8 anos. Eu olhei para a cara dele e falei assim: ó, você não vai criar vergonha na sua cara, não? Você vai rolar essa mulher até quando? Aí ele falava assim: ah, Júnior, é que eu tenho medo. Medo do quê, rapaz? Você não entregou sua vida para o Senhor? Você acha que Deus não vai cuidar de você? Aí eu fui lá, abri a porta lá, né, da sala da minha mãe e falei: olha o que eu já ganhei aqui, ó. Eu tenho nada, não tenho nem condição de comprar nada disso aqui. Olha o que Deus já me deu. Já tinha geladeira, já tinha cama, já tinha uns negócios lá. Faltando uns 2 meses para eu casar. Falei: rapaz, cria vergonha nessa cara. Seja homem. Vai lá nessa mulher e pede ela em casamento logo. Ele olhou e falou: é, né? É. Falei assim para ele. Aí eu falei: yes. Consegui superar, meu amigo. Passou 6 meses do meu casamento. Que casamento que eu fui? Casamento mais louco que eu já fui na minha vida. Mas fui. O juiz de paz até fez brincadeira de balinha. Eu olhei assim e falei: esse é o casamento mais louco que eu já fui. Mas eu estava tão feliz de ver que eu chegar nele, puxar a orelha dele e falar assim: ó, você tem que assumir. Seja assim. Porque eu fui um amigo. Hoje, está casado com a mesma mulher, já está com um filho de 5, 6, 7 anos, eu acho que está na idade do Estevão aí. Está vivendo o plano de Deus para a vida dele, porque Deus usou um amigo. E os outros amigos que estavam na vida dele, por que nenhum aconselhou? Você entende? Então, a nossa relação é baseada nesses princípios: confiança. E quantos de nós fomos traídos, né? Por pessoas que pensávamos que eram amigos nossos, né? Isso é triste. A amizade com Deus. É possível ser amigo de Deus? Sim, sem sombra de dúvidas. É extremamente possível você ter uma amizade com Deus. Tiago 2,23 diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Já imaginou você ter essa alcunha? O amigo, a amiga de Deus. Você ser conhecido por ser amigo de Deus. No Novo Testamento, o Senhor Jesus falando em João 15:14, 15: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então veja, existe amigo de Deus no Antigo Testamento e existe amigo de Deus no Novo. E o Senhor Jesus declarou: se vocês fizerem o que eu mando, vocês serão meus amigos. Quem obedece a Jesus não tem conversa, é amigo dele, pronto. E ele diz: eu tenho vos chamado de amigos. É ele quem nos chama de amigos. Você lembra quando Judas chegou ao Senhor Jesus e deu um beijo no rosto dele? Porque esse era o combinado. Porque Jesus, ele impactou tanto as pessoas ao seu redor que as pessoas se vestiam como ele. E aí os soldados falaram assim: não tem como a gente saber quem é Jesus. Primeiro vai estar à noite, segundo todo mundo se veste igual. Judas falou: aquele que eu beijar no rosto é ele. Quando chega Judas, o Senhor fala assim: amigo, aqui vieste. Vos tenho chamado amigos. A pergunta é: você acredita que Jesus foi falso? Você acredita que Jesus agiu de falsidade com Judas? De forma alguma. Você não concorda comigo? Porque para Jesus, ele era amigo de Judas, mas Judas nunca quis ser amigo do Senhor Jesus.
Às vezes, você é amigo de muita gente que não quer ser seu amigo ou sua amiga. Hoje é dia de você orar a Deus e falar: Deus, mostra para mim quem são meus verdadeiros amigos. Cuidado com quem está ao seu círculo. Cuidado, muito cuidado. Quando temos uma aliança com Deus através do seu Filho Cristo, pelo seu sangue, e obedecemos os seus mandamentos, somos considerados amigos de Deus. Isso não quer dizer agora que vamos tirar dele, digamos assim, a gente vai deixar de ser servo, deixar de servir o Senhor, mas que nós temos uma presença especial na presença dele. Nós podemos acessar a presença dele de uma forma especial. Eu não sei se você sabe, mas tem pessoas que Deus só abençoou porque você pediu. Você sabia disso? Tem pessoas que Deus não tinha a menor intenção de abençoar. É difícil falar isso, não é? Vem a pessoa, não quer nada com Deus, ela está chegando até você, porque ela sabe que você carrega algo, ela sabe que você tem intimidade com Deus, e ela fala assim: ora por mim. Engraçado que antes de você orar, as portas estavam fechadas, a doença estava lá, a bagunça estava na casa dela, tudo de ruim estava acontecendo, mas foi você dizer: Deus, entra com providência e abençoa, mudou tudo. Por que será? Isso mostra que você é amigo de Deus. Existem pessoas que têm um nível de amizade tão grande, mas tão grande, que ele sequer pode falar brincando uma palavra que Deus leva a sério. Você sabia disso? Eu esqueço uma vez que entrou uma pessoa aqui, sabe quando você olha para a pessoa e você sabe que ela está no lamaçal do pecado? Já está dentro de você assim, ó. Mas eu falei: Deus, o Senhor tem que ser misericordioso com essa pessoa. Ele entrou aqui e ele falou, eu perguntei assim: o que você quer do Senhor Jesus? Ele falou bem assim: eu quero uma porta de trabalho. Aí eu olhei assim, falei: agora, eu faço ou não faço? Tem um amigo meu, pastor, né? Ele fala bem assim: não entra nessas questões não. Você vai trazer luta para você. Aí eu falei: agora, eu entro na luta ou não entro na luta, né? Aí eu virei e falei bem assim: você crê que Jesus pode te abrir a porta? Eu falei: tomara que não dê problema para mim. Eu pensando comigo, né? Ele falou: creio. Então, em nome de Jesus, seja abençoado, Deus abençoe, Deus te abre a porta. Eu falei: mas não saia da igreja. Na outra semana a porta abriu. Continuou na igreja? Sumiu. Aí sumiu, começou a se envolver com outra pessoa, né? Um relacionamento extremamente desaprovado pela palavra de Deus, né? Não estou falando entre homem e mulher não, só para vocês entenderem. Deu um ano, perdeu tudo, estava tendo um culto, entrou pela porta aqui. Aí eu olhei para o dito cujo, eu falei: você é aqui, amigo? Pois é, mas agora eu vou buscar a Deus. Falei: agora você vai buscar a Deus? Falou: vou. Eu falei: rapaz, você cria vergonha na sua cara. A gente orou por você, Deus abriu a porta. Eu sei, eu não quero mais fazer isso. Eu falei: e aí? Mas se Deus me abriu uma porta, eu continuo. Aí eu falei, eu dei a seguinte sentença. Aí eu dei sentença. Aí eu virei e falei: o negócio é o seguinte: vai ser a última vez que eu vou pedir para Deus te abrir uma porta. Porque você está falando que vai vir. Não vai? Vou, agora eu estou firme. Falei: tá bom. Oramos. Na outra semana, porta abriu. O dito cujo está aqui. Aí sabe o que acontece? Quando eu estou andando na rua, ele fala bem assim para mim: pastor, eu estou indo lá na outra igreja, mas eu não deixei Deus não. Eu falo assim: continua firme, queridão. Aí eu penso comigo: porque minha oração você não tem mais.
não quer compromisso. Eu tenho que pagar preço porque ele tem que ter compromisso, não é? Você mostra misericórdia 1 ou 2 vezes. O que Jesus falava? A mulher adúltera teve uma segunda misericórdia? A Bíblia relata uma única. Por quê? Jesus falou, vai, não peques. Ou seja, se ela pecar de novo, a pedra ia cantar na cabeça dela. Então nós temos que entender, você precisa entender, cuidado com sua boca. Às vezes, você está se metendo aonde não se deve, você está abusando da sua amizade com Deus. Você sabia que às vezes você vai orar por alguém, você está botando a mão, você está vindo, está aqui, ó. Ele vai dizer se eu estou mentindo ou não. Você está botando a mão assim, Deus fala, não a pessoa, você, eita, nós. O que eu faço agora? A mão está vindo, já está na cabeça, o que eu faço? Por quê? Porque Deus está tendo um particular com aquela pessoa. E uma palavra sua, você pode interromper um ato de justiça. Porque Deus honra os filhos. Deus honra os amigos dele. Você quer ver um amigo de Deus que era tão ousado? Quem já ouviu falar no profeta Elias? O profeta Elias estava ali no monte, sentado, Acabe, feliz da vida com ele, mandou buscar Elias. Chegou uma tropa com 50 soldados. Elias, homem de Deus, filho, o rei mandou te buscar. Elias lá, comendo matinho, capim, ou como fala, o mel silvestre, né? Olhou assim e falou, se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu aí. Pá! Fulminou 50 homens. Alguém sobrou vivo, você não concorda? Teve que voltar para contar. Fizemos isso. Aí de repente chega o general lá e fala, preciso de 50 homens para chamar Elias. Você imagina esses homens como ficou. O quê? Vai lá. E foi. O segundo pelotão. Elias, homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e vos consuma. Pá! Chega o terceiro pelotão. Canhei, vivendo assim, pelo amor de Deus, Elias, pelo amor de Deus. Olha só, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu não tenho nada a ver com sua treta com Acabe. Por favor, tem misericórdia de nós. Aí Elias fala, tá bom, eu vou com vocês. Aí os outros são tudo pegando, eita, também, tão vivo. Quando Elias teve um problema com Acabe, ele disse assim, sobre a minha palavra. Ele não disse assim, diz o Senhor. Sobre a minha palavra, não vai chover por 3 anos em Israel. Por que o céu acatou essa sentença? Porque era um amigo de Deus falando. Já imaginou você chegar nesse nível? Já imaginou? Você olhar para o céu de Cuiabá e falar, e aí, será que chove ou não chove 40 graus? Não sei, povo idólatra, povo difícil. Povo que gosta de uma bagunça, gosta de um ditinho. Será que manda chuva ou não? A Bíblia diz que as 2 testemunhas do Apocalipse vão ter essa autoridade, lá em Jerusalém. Se quiser que chove, vai chover. Se não quiser que chove, não vai chover. Terrível isso, né? Então eu falo para você, terrível coisa é ser amigo de Deus. Cuidado com sua amizade com Deus, hein? Todo cristão deve buscar intimidade com Deus. Jesus e seus discípulos. Jesus tinha uma amizade especial com seus discípulos, ele partilhava a sua vida com eles, os discípulos tinham acesso especial a Jesus e aos seus ensinamentos que mais ninguém tinha, porque eram seus amigos. Nós também podemos ter essa amizade com Jesus,
Busque ter uma amizade real e verdadeira com Deus, através do conhecimento da Bíblia Sagrada, oração e comunhão com a igreja do Senhor. A igreja precisa de amigos de Deus. Que você seja um forte candidato, uma forte candidata a ser um amigo de Deus nesses dias. Amém? Amizade com pessoas. Como eu disse para vocês no começo, nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele e das pessoas que ele criou. Vamos dar uma olhada em alguns casos bíblicos de grandes amizades. Ruth e Noemi. Quando o marido de Ruth morreu, ela não tinha obrigação nenhuma de ficar com sua sogra Noemi. Mas as duas mulheres tinham uma amizade especial. E Ruth não abandonou Noemi. Na hora da sua necessidade, Ruth voltou com ela para Belém, trabalhou para sustentar as duas. Noemi, por sua vez, ajudou Ruth a casar e a garantir o seu futuro. Então veja a importância de você ter uma boa amizade. A amizade influenciou tanto, né, que ela mudou até de religião, basicamente, né? Davi e Jonatas. Jonatas era o filho e herdeiro do rei Saul. Davi era um homem bom, guerreiro, que tinha sido ungido como o próximo rei de Israel. Onde deveria existir ódio e rivalidade, surgiu uma bela amizade. Jonatas protegeu Davi, defendendo-o como futuro rei, e Davi cuidou do filho de Jonatas quando ele morreu em batalha. Olha que coisa linda, você criar uma amizade a tal ponto que a pessoa chega ainda a cuidar, né, de seus filhos, de seus netos. Tamanho foi o zelo de amizade. Paulo e Timóteo. Paulo era solteiro, alguns acreditam que não vou entrar nessa seara, mas considerava Timóteo seu filho. Em Timóteo ele encontrou uma família. Paulo ensinou Timóteo a ser um grande líder e aconselhava sobre como cuidar da igreja. Timóteo também ajudava Paulo, lhe dando companhia e ficando ao seu lado nos momentos mais difíceis. Então você imagina, Paulo preso por causa do evangelho. Quem ia visitar ele? Quem ia visitar ele? E se você fosse injustiçado, imagina uma pessoa ser presa por pregar a palavra de Deus. Quer maior injustiça do que essa? Às vezes, as pessoas que estão presas, a grande maioria tem até culpa, mas também tem pessoas que são inocentes e por causa de uma circunstância ficaram presas. Cadê os amigos dessas pessoas? Será que elas estão indo lá visitar elas? Porque na hora do bem bom, né? A gente está cheio de amigo, não é? Na hora que a carne está assando, na época que você era do mundo, que você comprava bastante cerveja, né? Eu acredito na época do mundo, né? Hoje não tem mais isso não, né? Da época do mundo que você comprava bastante, a sua casa vivia assim, ó, lotada. Aí você virou crente. Eu não vou mais comprar esses três. Vou comprar carne ainda, né? Vou comprar carne, vou trocar agora, né? A cerveja pela Coca-Cola, pelo suquinho. Cadê os amigos? Por quê? Porque agora chega lá, não tem mais essas músicas de agora, né? Anitta, sei lá quem lá, né? Agora vai ter louvor, né? Vai ter Diante do Trono, vai ter Fernandinho, né? Vai ter Estela, né? Aí seus amigos chegam lá e falam assim, que negócio é esse? E você não está falando nada, você está assando a carninha, você está ouvindo até um no dia de Pentecoste aqui lá, bem animadão, né? Aí você vê pro seu amigo, agora, música é isso aqui, ó, isso aqui que é música de verdade, ó. Eu quero ver. O cara olha para você e ficou doido, tá fanático. Fizeram lavagem cerebral na cabeça dele, não é possível. Chama de louco e fala assim, olha, eu sou seu amigo, eu preciso falar para você. Você não pode se entregar assim não, desse jeito na igreja. O que você fala? Eu acho que eu estou ficando louco mesmo, vou voltar a tomar cervejinha. Ou você fala, olha, eu quero dizer o seguinte, é difícil explicar, mas a mudança que foi gerada dentro de mim é irreversível.
Não tem mais como eu voltar àquelas práticas. Então agora eu vivo uma nova vida. Eu vivo uma nova vida. E aí você bota a música e fala, quer me converter? Não é possível. Tá querendo me converter e você não tá falando nada. Só dele chegar no ambiente, ele já viu que é diferente, é um ambiente hostil para ele, porque ele é carnal, porque ele é natural. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Como nós lemos no começo, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta, e seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas só um, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O propósito de Deus para a amizade é que o ser humano seja mais feliz, tendo ajuda nos momentos mais difíceis da vida e sendo uma bênção na vida de outras pessoas. A amizade é muito importante e deve ser valorizada. Você valoriza os grandes amigos que passam na sua vida? Aqueles que passaram pela prova de fogo? Você consegue lembrar agora? Você consegue olhar e falar assim, fulano, não, cicrano, Beltrano, Beltrano é de rocha. Você consegue pensar ou você pensa assim, se passar a peneira? Você entende que esse é um assunto muito sério? Porque às vezes você está vivendo um grande problema porque você acreditou numa amizade errada. Você confiou em alguém que não deveria ter confiado. Teve uma pessoa que estava contando para mim, né? Ela está aqui, ela sabe que eu estou falando dela. Uma amiga dela entrou em contato com ela e falou assim, pode confiar. Ela olhou e falou assim, você é minha amiga? Pode confiar, né? E aí ela confiou. E a pessoa que ela ajudou não honrou com a palavra dela. E aí ela entrou em contato com essa amiga. A amiga falou assim, então, eu não estou mais com essa pessoa. Ela, agora que você me fala? Você entende? Por que nessa hora de procurar, a pessoa lembrou de você e veio atrás, mas na hora de dar satisfação, ela, correu? É uma reflexão que nós temos que fazer. Quem são os nossos verdadeiros amigos? Falsas amizades. Se boas e verdadeiras amizades nos ajudam, nos fortalecem, o que ocorre quando você tem um falso amigo ou uma falsa amiga? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Posso ser amigo de uma pessoa não cristã? É uma pergunta. Se para você ser amigo é ser íntimo, compartilhar segredos, frequentar os mesmos ambientes, eu diria para você ter muita cautela com isso. Muita cautela. Se é só um simples relacionamento, oi, como você está? Tudo bem? Como está sua família? Está tudo bem? Se é algo nesse nível, sem problema. Mas você, que tem o selo do Espírito, vive a revelação de Deus, como você vai se relacionar intimamente com uma pessoa que rejeita Deus? Quando você virar para ela te chamar para ela vamos supor que você virou padrinho ou madrinho, né? É muito comum, né? A gente ser madrinho, padrinho. Aí você está orando e Deus fala para você, hoje você vai fazer tal coisa. E aí você fala, opa, vou fazer. Deus deu uma ordem para mim, vou fazer. Aí liga a pessoa para você e fala, então, hoje é aniversário do seu afilhado. Aí seu coração até dói na hora assim. Ixi, se eu não for no aniversário do afilhado, eu perdi a amizade. Aí eu te pergunto, de quem você prefere perder a amizade? Do Deus que te deu a ordem
ou dessa pessoa que não entregou a vida para o Senhor? Você entende que há casos e casos? Fala, bispo, você está dizendo que eu não devo ter amigo com pessoa aí fora? Não estou falando isso. Eu estou falando que você deve tomar cuidado. Porque uma pessoa que ainda não foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, não teve um processo de regeneração, e você confia segredos para ela, você acha que essa pessoa vai guardar coisa sua realmente? Você acredita nisso? Ela já está na mão do diabo. Ela já serve a ele, mesmo que ela declare que ela não faça isso. Então, esse é um caso e é um assunto muito sério. Eu não estou aqui para dizer que você deve ou não ser amigo dessa pessoa. Eu devo dizer para você, tome muito cuidado. Por quê? Porque se crente é problema, imagine o não crente. Sabe por que eu estou falando isso? Porque as maiores traições que eu vivi na minha vida, os maiores problemas que eu vivi na minha vida, foi com crente. Se teve alguém que me pegou e me jogou na fornalha aquecida 7 vezes, era crente. Aí eu te falo, se o crente já faz isso, imagina uma pessoa que não tem experiência com Deus. Você entende que tem que vigiar? Então assim, faça um limpa. Um limpa em que sentido? Comece a sondar e peça para Deus te ajudar. No próximo tópico que nós vamos falar dos 3 níveis de relacionamento, isso vai ajudar você a sondar. Até que ponto as pessoas podem entrar no seu coração. Mas independente disso, seja amigável, seja solícito, atenda às demandas que lhe são solicitadas, mas tome cuidado ao abrir o seu coração. Existem 3 tipos de pessoas no mundo: as pessoas naturais, as pessoas espirituais e as pessoas carnais. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que quer dizer isso? Todo aquele que não é nascido, que é nascido de mulher, digamos assim, mas não nasceu de novo, não confessou a Jesus Cristo como Senhor, essa pessoa, ela é chamada de homem natural. Ela não entende porque você vem na igreja. Ela não entende porque você parou de beber. Ela não entende porque você mudou seu linguajar. Ela não entende porque agora, às vezes, você está ajudando demais as pessoas. Ela não entende. Ela não entende que um processo interno aconteceu dentro de você. Ela não entende. Porque para ela, tudo que envolve Deus e as coisas do Espírito lhe parecem loucura. Como que você acha que é, Quando vem eu, pastor Marcinho, apóstolo, pastor Arruda, pastor Valdir, fala assim: Deus vai te dar a vitória, levanta a mão. Então a pessoa natural aqui, ela vai sair rindo. Eu falo, que povo louco, bandigado. Não era assim na campanha passada? Os gado, não é? Não era assim? Ele não entende. Ele não entende que se eu não tiver uma expressão de fé, falar, eu recebo a chave, eu recebo o carro, eu recebo a casa, eu recebo a porta aberta. Aí então precisando, recebo o varão, eu recebo o varão, recebo a varão, eu recebo a varão. Os caras falam, que loucura, esse povo é louco. Por quê? Porque quem tem o Espírito sabe que eu preciso manifestar. Eu preciso manifestar. Agora, quem não tem o Espírito de Deus, ele não entende. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Agora aqui na entrada, eu estava aqui e eu estava recebendo umas pessoas lá, e aí eu olhei para a calçada e eu vi uma mancha assim, bem no meio dela, percorrendo toda a calçada. Eu fiquei olhando assim, eu fui seguindo, eu falei, uai. Falei assim, cheguei para as meninas e falei, chama a pastora Adriana.
Aí eu chamei ela, ela foi lá no canto falar comigo, eu falei assim, amor, alguém da intercessão ungiu aqui? Ela olhou para mim e falou assim, então amor, fui eu. Aí, é porque eu cheguei na igreja e Deus mandou eu fazer isso. Eu falei, não, tá bom. Tá bom, amor. Eu falei, porque se ela falasse que não, qual a primeira coisa que eu ia fazer? Pega um balde, pega óleo, vamos ungir essa frente aqui agora. O povo está acostumado a oferecer galinha na esquina, mas crente ungir com água não pode. Não é? Mas por quê? Para o homem natural isso é loucura. O homem espiritual, todo aquele nascido de novo, que teve a revelação da pessoa de Jesus Cristo. 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então quem é o homem espiritual? É aquele que vem alegre para a igreja. Tem problema? Tem luta? Ixi, um monte. Mas ele fala, quer saber? Eu ficar triste não vai resolver mesmo. Eu vou dar glória a Deus. E recebe, e louva, e canta, e dança. Tá pegando fogo a vida dele. Tá terrível. Aí a pessoa olha assim e fala, como que você louva a Deus? Devendo, casamento com problema, filhos que não obedecem, e não sei o que, enfermidade na família, e você ainda está louvando a Deus? Falei, meu filho, só eu sei o que habita dentro de mim. Então esse é o homem espiritual. E o carnal? Irmão, esse é o crente. Se tem alguém que eu defino como carnal, é o crente. 1 Coríntios 3, 1, 3. E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, como com leite vos criei e não com carne, porque ainda não pudis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais? E não andais segundo o homem? Quem é o carnal? Todo aquele que crê em Cristo, nasceu de novo, mas não anda no Espírito. Você já encontrou crente birrento? Crente bravo? Crente murmurador? Dá glória. Quem dá glória o quê? Falou, oi, meu, tá doido? Tá nervoso? Vai orar. Esse é o carnal. Problema. Ele ora e fala assim, olha, eu sou de Deus, sou homem e mulher de Deus, mas se pisar no meu calo, ainda fala isso no altar ainda. Eu falo, oh meu Deus do céu. Pelo menos ele confessa, eu sou carnal. Que é o espiritual, quando ele bate o dedinho, ele fala, oh glória, aleluia, eita, oh glória a Deus, e vê tudo rodando assim. Eu não esqueço o dia que eu bati minha cabeça ali atrás, eu botei a mão e falava assim, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Senhor, se rasgou minha cabeça aqui, fecha agora. Se fosse um crente carnal, já... Eu só fiquei preocupado, eu falei, oh meu Deus, vai que vaza sangue aqui, eu vou morrer aqui, olha o dramático que eu sou. Um homem desse tamanho dramático, vai que eu rolo aqui, começa a sangrar, até eu puxar o telefone e minha esposa chega e vê um mortinho ali. Olha que homem dramático. Então eu falo assim, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Por quê? Faltou pouco para eu ser carnal. Mas eu falei, vou seguir no espiritual, porque vai que eu morra, né? Falei, vou seguir no espiritual. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essas são as três pessoas. Eita nós, avançou? Avançou, filho, hein? Quer acabar com o culto já. Por que eu estou falando sobre isso? Porque são as três pessoas que você vai se relacionar. Você vai se relacionar com o natural, você vai se relacionar com o espiritual e você vai se relacionar com o carnal. 90% das suas amizades ou é natural ou é carnal. 1, 2, 3% é espiritual. Quem é o espiritual? O que te anima, o que ora com você, o que te ajuda, não te julga. Ele sabe que você está errado, mas falou, agora não é momento de eu julgar, agora é momento de eu ajudar. Quando ele se levantar, aí vai vir acordoado.
Mas por enquanto, deixa eu só levantar ele. A hora que ele estiver firme, diz que tem uma tribo, né? Que ela é assim, quando um erra, eles fazem uma roda, entra essa pessoa e todos têm que falar todas as coisas boas que ele fez. Ninguém pode falar do erro dele. Tudo tem que lembrar. Por quê? Porque ele já está se sentindo um derrotado. Já imaginou se nós crentes fosse assim? Entrou um crente que fez algo terrível aí fora. O que a igreja faz? Tem que excluir, tem que mandar embora, tem que não sei o quê. Não é assim? Imaginou se nós sentássemos e falássemos assim: ô meu irmão, você foi uma bênção na minha vida. A gente erra, mas levanta a cabeça. Deus vai te levantar mais uma vez. Ô irmão, eu te amo. Quem sou eu para te julgar? Eu sou tão pecador quanto você. Lembra quando você fez isso para mim? Imaginou se nós fizéssemos isso? Temos que adotar essa prática, né? Porque só um pode condenar. O verdadeiro, reto e justo juiz. Nós não podemos querer ser juiz. A Bíblia diz que com a medida que eu julgar, eu serei julgado. Cuidado, você que tem condenado pessoas. Deus está guardando para aquele dia. Ele não vê a hora de ter uma conversa com você. E vai ser a mesma medida. E não vai ter ninguém para te defender não, tá? A Bíblia diz que vai sair fogo do altar. Para o povo do mundo? Não. O fogo deles é o lago de fogo. Eu estou falando dos crentes. Depois você estuda o tribunal de Cristo. A Bíblia diz que quando você chegar com as suas obras perante Deus, Ele vai fazer assim, ó. Vai mandar fogo. Se a obra conservar, vai ter galardão. Se a obra queimar, tá salvo, mas não tem galardão. Mas você acha que você vai estar no cantinho assim, vendo o trem pegar fogo? O fogo vai vir em você. Não diz a palavra que Deus nos faz ministros labaredas de fogo? Porque Ele é um fogo consumidor. Deus é fogo que queima fogo. Como que você vai habitar na presença de um Deus se você não suporta o fogo dele? Por isso que Ele batiza com 3 batismos. Batismo na água, batismo no Espírito e batismo de fogo. Muitos dizem que o batismo de fogo é falar em línguas e ter dons. Não, esse já é o batismo com o Espírito. Outros dizem que o batismo de fogo é um batismo de juízo. Também não. Batismo de fogo é um batismo de caráter. É Deus vindo e limpando toda a imundícia que é você, derretendo toda a sujeira que há em você, para você ficar plena na presença dEle. Por isso que às vezes Deus pega nós. É o batismo com fogo. Tratamento de caráter. Batismo na água. É o batismo no corpo de Cristo. Batismo no Espírito. Batismo no Espírito Santo. Batismo com fogo. Batismo no Pai. Quer saber quem é o Pai? Lê o Antigo Testamento. Você vai ver como o Pai tratava as coisas. Como Ele era direto. Foi Jesus trazendo a graça que foi manifestado o grande amor de Deus. Você percebeu onde pode estar a falsa amizade? Já falei para vocês, nos naturais e carnais. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 5, 9 e 11. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com aqueles que se prostituem. Isto não quer dizer, olha o termo que ele usou, absolutamente, com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O que ele está dizendo? Vamos supor que você conhece uma pessoa que é difícil, gosta de uma vida errada. Ele está falando o seguinte: faça de tudo para não se associar, mas não faça isso de forma absoluta, ou seja, não rejeite totalmente pessoas assim, senão, para que você está aqui nesse mundo? Como você vai ganhar as vidas para Jesus se você vai rejeitar elas? Se você vê uma pessoa que está, sei lá, num bar jogando sinuca, fala, vai para o inferno. Que pregação é essa? Você devia entrar lá, pegar uma fichinha, falar, pode jogar com você? Posso? Pum, eu quero falar de Jesus para você. Vai dando umas tacadas.
e ganha Jesus. Ganha essa alma para o Senhor Jesus. Então está dizendo, não seria-vos necessário sair do mundo. Então ele não está se referindo a pessoas do mundo. Olha aqui que ele está se referindo. Mas vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão. Você conhece crente que é sem vergonha? Dá tombo nos outros? Fala mal dos outros? Você conhece crente assim? Que é devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador? Ele está falando assim, ó, nem se atreva a comer com essa pessoa. É Paulo que está falando, não sou eu. Está lá, 1 Coríntios 5:9. Mas se ele falou, eu assino embaixo, que eu sou apostólico. Então ele está dizendo, não é pessoas do mundo, sabe? Lógico, tem lugares que Deus não vai deixar sair, não. Tem lugares que se você entrar, Deus vai mandar você sair na hora. Mas, se for necessário você ficar para ganhar, eu já contei aqui o testemunho, por exemplo, com a vida da Zélia, da Carol, não foi? A gente chegou lá, elas ainda não estavam entregues totalmente ao Senhor, né? Aquela festança toda lá, e eu lá. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Aí Deus falou, tem 2 para eu ganhar aqui. Fica aí. Eu falei, então dá uma carne pelo menos aí para aliviar esse negócio. E aí eu comi as carnes, né? Ainda bem que eu não estava sozinho. Tava o pastor Arruda e a apóstola. Se falar uma coisa de mim, os 2 estavam juntos. E aí a gente convidou elas para vir no culto da virada. Vieram, gostaram, ficaram, se batizaram. Tá aí, ó. Tá aí. Serva do Senhor. Mas eu precisei. Tá lá, ó. Por isso que ele fala, não quer dizer absolutamente. Mas agora, se eu sei que uma pessoa diz que serve a Deus e ela vive uma vida totalmente devassa, errada, ele está dizendo assim, ó, não coma com essa pessoa. Terrível isso, né? Como evitar falsas amizades? Seja seletivo, tenha astúcia, como diz o Senhor, simples como a pomba, prudente como a serpente. Observe o comportamento da pessoa em relação a si mesmo, em relação ao dinheiro, em relação aos pais, em relação ao próximo. Se essa pessoa chega para você e fala mal de alguém, adivinha? Ela vai falar de você para alguém. Isso não tem nem o que pensar. Então, toma cuidado com isso, tá? Lembre-se, é aquilo que eu falei para vocês. O seu amigo tem um melhor amigo e provavelmente não é você. Mateus 13:24. Propôs-lhes também outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, né? E aí, vindo para o 28, eles perguntou, quem fez isso? Ele disse, um inimigo é quem fez isso, né? O que eu quero dizer? Tem pessoas que entram na sua vida só para semear contendas, só para semear joio no meio do trigo. Você notou, quando você se relaciona com uma determinada pessoa, a sua vida dá uma desandada violenta? Aí vem Deus e tira essa pessoa. Aí você me faz o favor de ir lá e fala, volta para a minha vida. Aí Deus... fiz um rebuliço para tirar. Essa pessoa demorou nem 10 minutos para trazer de volta. Cuidado. Há muitos que se dizem amigos que são inimigos. Porque quer o quê? Quer o seu trabalho, quer seu posto, quer seu marido, quer sua esposa. Quer o seu negócio. O que eu quero falar com isso? Vocês sabem o que significa isso aqui? Alguém sabe o que significa isso aqui? Esse é o Daverson, né? Ele é o nosso campeão. Vocês não concordam? Quem? Não temos torcedores do Cuiabá aqui. Vocês têm que se converter. Tá aqui, ó. É o nosso artilheiro do nosso grande Cuiabá. Eu vou te dizer o que esse camarada fez. Ele me foi lá no Sport TV
e contou como o Cuiabá estava jogando. Como eles meteram 3-0 no Flamengo. Todo mundo assistiu, inclusive os times do Campeonato Brasileiro. Depois desse dia, sabe o que aconteceu? Cuiabá nunca mais ganhou. Ontem que eu acho que ele foi empatar. Bispo, você assiste futebol? Não. Mas isso aqui falou tanto comigo, porque sabe aquela pessoa inocente que quer mostrar algo e conta todo o jogo para os inimigos? É você que fica abrindo esse bocão e contando o seu sonho para quem não deve. Aí sua vida desandou depois que você abriu sua boca. Irmãos, eu estou sério aqui agora. Baixou uma ira em mim aqui agora. Deus está falando assim: guarda a tua boca. Para de contar sonho. Para de contar projeto. Que ainda está no papel. Você sai contando para todo mundo. Guarda. Deus deu para você. Por que você está compartilhando com o inimigo? Ele foi falar para milhões de pessoas: quando vem por aqui eu faço isso, quando vem por aqui faz isso, quando vem aqui eu faço isso. Os times lá, repete aí, não estou entendendo nada. Vamos ver esse vídeo de novo. E tá Deus querendo te dar R$1 milhão, baita de um projeto. E tem algum nó cego que não serve a Deus falando: como eu queria um projeto divino para eu fazer. Vem Satanás e fala: eu tenho um para você. Tem um aí que não aguenta. Dá uma esticada que ele fala: vem cá. Pergunta que ele te fala. E tu vem, Eu conheço pessoas que estavam na iminência de receber milhões de reais. Resolveu contar. Está mais de ano esperando esse dinheiro. Tem pessoas que são inimigos. Quem tem visto os meus devocionais sabe que eu tenho falado muito em Salmos que os nossos inimigos não são pessoas. Satanás é o nosso inimigo. O mundo é nosso inimigo. A carne é nosso inimigo. Pessoas só são usadas por Satanás. Mas cuidado. Deus te deu um projeto. Vai orar nele, vai jejuar, deixa ele no óleo gerando. Na hora que começar a vir, aí você tem que pensar: quem são meus amigos agora? Para eu poder partilhar essa alegria. Aí você pensa: bom, quando eu contei para fulano, azedou tudo. Então, quando eu contei para ciclano, ele virou para mim e falou assim: não vai dar certo, e não sei o quê. Você fala: como dizem, águia tem que andar com águia. A águia que anda com pintinho vai ciscar. Se Deus está te levando a patamares lá em cima, não é que você está desprezando os pequenininhos, não é isso. Jesus chamou todo mundo para andar do lado dele. Ele chamou 12. Porque ele esperou que desses 12 ia se multiplicar. Mas com ele andou 12. E agora eu quero falar para você, para a gente encerrar essa mensagem. Os 3 níveis de relacionamento. Eu já trouxe essa palavra para vocês, mas é importante para quem não assistiu entender. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, Efésios 5:1. Nós temos que entender que existem 3 níveis de relacionamento que o próprio Deus nos ensinou. Eu tenho o pé do monte, eu tenho o meio do monte e eu tenho o cume do monte. Repete comigo: pé do monte, meio do monte e cume do monte. Agora, no tabernáculo, eu tenho átrio, repete, átrio, lugar santo e santíssimo. Agora eu tenho os discípulos, é Jesus te relacionando. Jesus olhou isso aqui, e ele estabeleceu 3 níveis de relacionamento. Diga: os discípulos, Pedro, Tiago e João. Esses são os 3 níveis de relacionamento. Que se você aprender a fazer isso aí, dificilmente você vai errar. Dificilmente. Pé do monte. Êxodo 19:11. Estavam prontos para o 3º dia, porquanto no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, não toqueis o seu termo,
todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Deus está falando para a multidão: não se atrevam a subir no monte, porque os anjos vão estar autorizados a matar quem subir. Quem está falando isso? Deus. Então ele está dizendo: fiquem no pé do monte. Ele está falando para todo o povo de Israel. Agora Deus vai falar com Moisés, com Arão e com todos os líderes, os principais de Israel. Disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirá tu, Arão contigo, os sacerdotes, porém o povo não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Êxodo 19, 24. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e os 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Adorai de... Ele não está dizendo: sobe ao Senhor e adora de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Cume do monte. Subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciões, e viram Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não se estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e os mandamentos tenho escrito. Então veja, no cume do monte, no pé do monte, toda a multidão. Eles subiram um pouco ao monte. Quem? Moisés, Nadab, Abiú e os 70 líderes. Eles subiram um pouco ao monte. E o que diz lá? Eles olharam para o chão e eles viam o quê? Uma pavimentação como pedra de safira. O céu desceu no monte. Eles olharam e viram safira no chão. E a Bíblia diz que eles comiam diante de Deus e não morreram. Eles estavam lá. E aí Deus falou para Moisés, lá no alto do monte: agora você deixa o povo aí. Os que estão lá no pé, fica. Os que estão ali no meio, fica. Você sobe ao cume. O que tinha no cume? Uma baita de uma nuvem, pegando fogo, o monte fumegando, todinho, raios e raios e raios e raios, e densas trevas. E Deus falou assim: vem você, Moisés. Aí eu te pergunto, você acha que os anciãos queriam estar ali? De forma alguma. Eles falaram: quem entrar ali vai morrer. Por que Moisés não morreu? Porque ele viu uma sarça pegando fogo e não se consumindo. Aprenda uma coisa: normalmente quando Deus te chama, Ele vai revelar para você qual vai ser o seu chamado. Então Moisés já sabia que o chamado dele era entrar no meio do fogo consumindo. Ele sabia que se ele entrasse lá, ele não seria consumido, porque Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. Deus fez assim: povo, fica aí. Os mais chegados, vem até aqui. Moisés, que é muito meu amigo, vem aqui. Se Deus faz assim, por que tu pega a multidão e bota no cume do seu coração? Tem gente que não deveria estar no lugar que está na sua vida. Esse é o tabernáculo, lembra? Átrio é toda essa parte aqui, ó. Eu tenho um altar de sacrifício, a bacia de bronze. Aí eu tinha a parte interna. Aqui, lugar santo, e aqui, lugar santíssimo. Aqui eu tinha o candelabro, a mesa de pão. Aqui eu tinha o altar de incenso. E aqui eu tenho a arca da aliança. Então, como funciona? O povo até vinha aqui, ó, para entregar o sacrifício ao sacerdote, que apresentava, né? Ele se banhava e apresentava no altar. E aí ele pegava o sangue e dava para o outro sacerdote que entrava aqui. E normalmente ele aspergia aqui, ó, nesse altar, pedindo que Deus perdoasse o pecado dessa pessoa aqui. Então entenda, até aqui entra a multidão. No átrio entra a multidão. No lugar santo, somente os sacerdotes. E no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Se tivéssemos templo, isso ia acontecer agora na próxima segunda-feira, no dia 25. Isso ia acontecer nesse dia. Então ele entraria, aspergeria sangue aqui, pedindo perdão dos pecados de todo o povo de Israel. Então Deus está mostrando que, ó,
Existe um povo que vem até aqui, um povo que vem aqui e uma só pessoa que vem aqui. Isso aqui representa o ser humano, tá? Não sei se você enxergou dessa forma. Átrio é o nosso corpo, lugar santo é a nossa alma, o Santíssimo é o nosso espírito. Por isso que o Espírito Santo habita aqui em nós. Deus vem aqui, ó. Deus faz assim, ó. Ele vem daqui e começa a vir para cá. Por isso que o véu se rasgou. Você não entendia, é por isso, porque Deus começou a habitar dentro do Santíssimo, dentro do coração do homem. Os discípulos, o Pai fez isso no Antigo Testamento. Você acha que o Filho ia fazer diferente? Jesus fez a mesma coisa. Os discípulos. E aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas sinagogas. Mateus 11, veja, Jesus vinha em particular e dava instruções aos discípulos. Isso ele fazia com todos os discípulos dele. Pedro, Tiago e João, Marcos 5,37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então tinha lugares que só esses 3 iam. Jesus virava para os outros 9, ó, vai chupar dedo. Só esses 3 vêm comigo. Foi assim no Getsemane, foi assim lá com a filha de Jairo, você entende? Então veja, ele ensinava coisas para os 12, mas Pedro, Tiago e João iam para um lugar. Aí me veio um, que ele, sabendo da inveja que o povo tinha dele, ele fez uma autodeclaração de si mesmo. Eu sou o discípulo amado. Está na sua Bíblia. João 13 diz assim: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, mas tem que torrar, né? Tem que mexer, né? Estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este. O que estava acontecendo aqui? Jantar de Páscoa. Jesus falou assim, ó: um de vocês vai me trair? Todos começaram a se perguntar. Chegou Pedro, Tiago e João. É eu, é eu, é eu, é eu. De repente Pedro, não obtendo resposta do Senhor, nem Tiago obtendo, Pedro vira e fala assim, ó, para João: pergunta para ele. Você é assim com ele? Pergunta. Olha lá, ó. Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele que ele estava falando. Todos perguntaram: Senhor, sou eu? Jesus não falava nada. Mas aí o discípulo amado, o apóstolo João, percebendo o sinal de ele lá, deitado assim, comendo ali de boa, os discípulos tudo bravo com ele, né? Aí o Pedro pergunta. E ele perguntou: quem é? Olha o que Jesus fala: aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado deu a Judas. Por que Jesus deu a resposta para João e não deu para todos os outros 11 discípulos? Muito chegado. Tanto é que dos apóstolos, só João morreu de velhice. E havia ainda um ditado no meio da igreja primitiva, que João nunca ia morrer. E o próprio João tem que escrever isso acerca dele mesmo, lá na carta, no Evangelho, dizendo o seguinte: olha, estão dizendo isso, mas não é isso. Jesus disse, se eu quiser que ele viva, foi isso que ele disse. Eu não disse que eu vou viver para sempre, mas ele foi o último a morrer dos apóstolos, porque ele era o discípulo amado. E aí ele falou, mostrou que era Judas e ainda deu o bocado molhado, mas nenhum deles entendeu isso, nem mesmo o João. Mas Jesus respondeu à pergunta do João. Então, baseado nisso, eu quero falar para você: quem são as pessoas que têm acessado o seu coração? Por que que a multidão está dentro do seu coração? Por que que aqueles que eram para ser os chegados, você colocou lá na multidão? Está na hora de você fazer uma análise. Quem são seus amigos? Como eles estão chegando? Por quê? Porque se você tiver amigos errados, você vai errar muito. Você vai patinar. Porque você vai entregar segredos para pessoas erradas. Você vai compartilhar a sua casa com pessoas erradas.
Prove o seu amigo. Prove o seu amigo. Se é amigo, vai ter que ser provado. Deus prova eu e você. Não é assim? E quanto mais eu sou fiel, mais Ele me dá coisas. Tem pessoas aqui que têm acesso a Deus de tanto que foi, provou para Deus que é fiel. Mas tem pessoas que se Deus der uma balinha, já vai sair gritando para todo mundo que Deus ama, mais todo mundo que dá uma balinha. Aí chega o outro filho lá falando assim, ué, mas Deus me deu uma Porsche aqui. Aí o com a balinha vai olhar e vai falar, ih. Mas pergunta da vida de quem ganhou uma Porsche de Deus, o que ele viveu com Deus, as traições que ele viveu, a calúnia que ele viveu, a fome que ele passou, o problema que ele passou, o quanto ele foi mal interpretado em todas as coisas, o quanto ele foi julgado por todo mundo. E ele aguentou firme, falando, podem falar o que quiser, eu não abandono esse Deus. Aqui tem nego que se falar um A para ele, ele vira as costas e sai da igreja. E você quer receber ainda coisa de Deus? Tem que ter coragem para falar isso, né, pastor? Vai que todo mundo não volta mais no culto que vem. Eu vou com os olhos buscar um por um. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Bom, amados, eu agradeço vocês, a paciência de vocês. O Senhor Deus propôs, porque o Senhor nos tem dado o bispado dessa obra, e eu preciso ensinar, né? E foi algo que Deus colocou no coração. A gente vai dar um tempo agora na série de mensagens, né? A gente vai estar trazendo pregadores como o pastor Marcinho para incendiar vocês aí, né? Mas assim, o ensino não será deixado de lado. Nós vamos continuar ensinando. Eu vou pedir para Deus uma nova série de mensagens para vocês, porque não adianta nada a gente não ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu creio, por exemplo, eu lembro que um dos testemunhos que eu tenho foi quando eu falei das finanças aqui, né? Uma das pessoas, por exemplo, que pegou bastante essa mensagem foi, né, a Claudieres, e ela começou o negócio dela. E quantos de vocês já têm comprado, né, os pães doces que ela faz, os bolos que ela faz, né? Tem sido a bênção na sua vida e bênção na vida dela, da família dela. Porque ela entendeu que ela não poderia mais errar nisso, ela estava desperdiçando. Então, as séries de mensagens vão estar disponíveis, assista quando você puder e peça para Deus mudar a sua história, a sua realidade. Cuidado com as pessoas que você tem colocado na sua casa. Vigie. Se você observar que essa pessoa ela está entrando com outras intenções, corta essa pessoa. Se você entrar, sabe? Antigamente a gente colocava umas plantas, né, na porta de casa para ela ser o termômetro, né? Colocava samambaia assim, aí entrava a pessoa, nossa, que samambaia linda! Dava 10 minutinhos, a bicha já estava toda murcha já. Você falava, misericórdia. Como tinha um programa Zé Pimenteira, que o pessoal falava, né? Aquele que, ou fazer até 5 olhão, né? Então, assim, a pessoa chega na sua casa, nossa, 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 nossa. E você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? Não é? Estou mentindo, gente? Vou ser sincero, eu estou mentindo? Não é verdade o que eu estou falando? Então, peça para Deus dar sabedoria. Se for necessário, faça um limpa na sua vida. E peça para Deus trazer pessoas verdadeiras na sua vida. Para você ser uma bênção na vida delas e elas ser uma bênção na sua vida. Amém? Vamos orar então? Pai, no nome do Senhor Jesus, rendo graças a Ti. Obrigado, Senhor. Pois eu sei, Pai, que nós entregamos o que o Senhor propôs no nosso coração. E eu peço, Pai, que seus filhos e filhas, eles deixem de errar em todas as mensagens que nós pregamos na vida espiritual, na vida financeira, nas suas relações afetivas, Senhor, bem como nas suas amizades. Pai, que o Senhor nos capacite a ser um povo que tenha sabedoria, Pai. Nós não podemos errar, Senhor. O Senhor está voltando. Uma decisão errada que nós tomarmos, Senhor, compromete toda a nossa história. Por isso, Pai, tira as falsas amizades da nossa vida, Senhor. Tira aquelas pessoas que querem se aproveitar de nós, querem ouvir os nossos sonhos, os nossos projetos, Senhor. E Pai, coloca um freio na nossa boca, Senhor. A gente tem sido, sabe, um boca aberta, a gente tem falado
tudo, Senhor. A gente está entregando tudo de bandeja para o adversário, meu Deus. Dá sabedoria para a gente, Senhor. Para a gente, quando abrir a boca, seja para dar glória a Deus, aleluia. Bendizer ao teu nome, Senhor. E somente contar os projetos e planos quando o Senhor estabelecer e concretizar. Quando já não há mais qualquer possibilidade deles darem errado. Pai, muito obrigado. Obrigado por este tempo, por esse favor. É o que eu te peço. Te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.